A história oculta de quando o inferno celebrou cedo demais. E se eu te dissesse que o dia mais escuro da história foi, na verdade, o início da maior vitória do universo? Que o momento em que o Filho de Deus foi pendurado numa cruz, ensanguentado e aparentemente derrotado, foi o exato instante em que o inferno perdeu tudo? Naquele dia, o céu parecia ter se calado. A terra mergulhou em trevas. O vento soprava pesado sobre o Gólgota, e até o sol se escondeu, como se o próprio universo não suportasse assistir. Os discípulos fugiram, o medo dominou corações, e o riso ecoou nas profundezas do inferno. Para todos os olhos humanos, parecia o fim. O Messias que prometera reinar agora estava morto. O Salvador que curava e libertava agora jazia imóvel, pregado em madeira. As promessas pareciam ter sido quebradas. O inferno acreditava que havia vencido, mas o que ninguém via era o que estava acontecendo no invisível. Enquanto os soldados zombavam, enquanto o sangue escorria pelas pedras frias, algo acontecia nos bastidores da eternidade. O silêncio de Deus não era ausência, era estratégia, porque desde antes da fundação do mundo, o plano já estava traçado, o cordeiro já estava preparado. O que parecia derrota era o ato final de uma guerra que havia começado antes do tempo, nas regiões celestiais. E agora, no topo de um monte manchado de sangue, essa guerra estava prestes a ser vencida de uma vez por todas. Mas pense comigo, por que o inferno celebrou com tanta certeza? Por que as trevas pareciam tão confiantes naquele momento? Porque Satanás, desde a queda, acreditava que havia encontrado a fraqueza de Deus, a sua criação. O homem, corrompido pelo pecado, havia se afastado da presença, e a comunhão que existia no Éden havia sido rompida. Então o inimigo acreditava que Deus não poderia redimir aquilo que se havia contaminado. O plano da redenção parecia impossível, mas o que ele não sabia era que o amor seria a arma que o destruiria. A cruz era o campo de batalha onde o ódio e o amor se confrontariam face a face. O inferno acreditava que a dor venceria, mas foi a entrega que triunfou. O sangue que o inimigo pensou ser sinal de derrota tornou-se a assinatura da vitória eterna. Porque quando Jesus foi pendurado entre o céu e a terra, ele não estava sendo vencido, ele estava reconciliando. Ele estava construindo uma ponte que o inferno jamais poderia derrubar. E o mais impressionante é que naquele instante em que o Filho do Homem respirava com dificuldade, o inferno celebrava sem saber que aquele seria o último riso antes da sua ruína. Cada chicoteada, cada zombaria, cada espinho pressionado sobre sua cabeça estava cumprindo algo que o próprio Deus havia prometido lá no princípio, que o descendente da mulher esmagaria a cabeça da serpente. A cruz, que parecia o trono da vergonha, estava prestes a se tornar o trono da glória. E é por isso que esse momento não é apenas um episódio antigo da história. Ele é o centro de toda a eternidade. Porque naquele dia o inferno pensou que venceu, mas perdeu. E se você olhar com atenção, vai perceber que até hoje o inimigo tenta repetir essa ilusão, fazer o povo de Deus acreditar que perdeu, quando na verdade já venceu. Mas antes de entender o que realmente aconteceu naquele instante e por que o inferno entrou em desespero, ao perceber o erro que havia cometido, precisamos voltar alguns passos e enxergar o que estava escondido por trás daquela cruz. Porque a história que parecia terminar ali, na verdade, estava apenas começando. Antes de continuarmos, quero te pedir algo simples, mas muito importante. Se de alguma forma, o que você ouviu até aqui já te fez parar para pensar, se algo dentro de você se arrepiou ao lembrar do que Cristo fez, então, deixa o seu like nesse vídeo agora mesmo. Isso não é só um gesto simbólico. Cada curtida faz com que essa mensagem alcance mais pessoas, mais corações, mais vidas que talvez estejam se sentindo derrotadas, sem saber que a vitória já foi conquistada. E eu quero te fazer um convite pessoal. Comenta aqui embaixo se você já viveu um momento em que tudo parecia perdido, mas no final, Deus virou o cenário. Escreve algo simples, algo real. Talvez eu também já passei por isso, ou até mesmo, eu ainda estou esperando a virada. Seu comentário pode ser a confirmação que alguém precisa ler para não desistir hoje.
E se você está chegando agora e sente que esse tipo de conteúdo te desperta algo mais profundo, como se houvesse algo dentro de você lembrando quem você realmente é, então se inscreve no canal, não apenas para acompanhar os próximos vídeos, mas para caminhar junto com a gente em cada revelação, cada reflexão, cada batalha espiritual que esse canal vai te ajudar a vencer. Aqui, a gente não fala de religião. A gente fala de propósito. A gente não fala de culpa. A gente fala de redenção. Cada episódio é uma nova parte da história que o céu ainda está escrevendo. E você faz parte disso. Então, se o que você ouviu até agora mexeu contigo, respira fundo, olha para cima e comenta. Eu creio na vitória que parecia impossível. Agora sim, vamos mais fundo. Porque o que aconteceu naquele dia, o dia em que o inferno pensou que venceu, vai mudar completamente a forma como você enxerga a cruz, o sofrimento e até as lutas que você enfrenta hoje. Ia apenas mais um homem derrotado. Mas o que ninguém sabia, nem mesmo os principados que se regozijavam nas sombras, era que, por trás daquele silêncio, havia uma estratégia divina em movimento. Porque o céu não estava em pânico. O céu estava em plano. A cruz nunca foi um acidente. Ela foi o campo de batalha onde Deus usou a própria arma do inimigo contra ele. Satanás acreditou que estava destruindo o plano da redenção, mas na verdade estava empurrando o próprio trono para o abismo. O sangue que ele quis derramar para silenciar o Cristo se tornaria a sentença eterna da sua derrota. E o que parecia um fim era, na verdade, o início de uma nova criação. Imagina o caos espiritual daquele momento. No mundo físico, havia dor, zombaria e morte. Mas no mundo espiritual, algo gigantesco estava acontecendo. As trevas se aglomeravam em torno do Gólgota, acreditando que finalmente tinham tomado o domínio. O príncipe deste mundo se orgulhava de ver o Filho de Deus humilhado, achando que a glória do céu estava sendo manchada diante dos homens. Mas, em cada gota daquele sangue, em cada palavra dita entre a agonia, estava sendo escrita a maior vitória da história do universo. Sabe o que é mais profundo? É que o próprio Deus escolheu vencer não pela força, mas pelo amor. E esse foi o golpe que o inferno jamais poderia prever. O mal entende poder, mas não entende sacrifício. Entende domínio, mas não entende entrega. E foi exatamente isso que o desarmou. A cruz se tornou uma chave, girando lentamente no trinco da eternidade, abrindo as portas do perdão, da liberdade e da vida eterna. Enquanto o corpo de Jesus era levantado, o inferno inteiro gritou vitória. E talvez os discípulos tenham acreditado por um instante que tudo estava perdido. Mas o céu sabia que era ali, naquele momento, que o plano estava se cumprindo. Porque quando ele disse, está consumado, o universo inteiro estremeceu. Aquelas palavras ecoaram não só na terra, mas nas dimensões espirituais. E cada demônio, cada potestade, cada trono maligno ouviu o som da sua própria ruína sendo declarada. É curioso pensar que Deus não apenas permitiu a cruz, Ele a escolheu. E ao fazer isso, Ele mostrou algo que muda completamente a forma como olhamos para nossas próprias batalhas. Porque quantas vezes a gente também acha que perdeu, quando na verdade está no meio do plano de Deus? Quantas vezes olhamos para o sofrimento e não percebemos que, por trás da dor, há um propósito maior sendo costurado? Naquele dia, o inferno pensou que tinha destruído o Salvador, mas na verdade estava sendo usado para cumprir a profecia que o próprio Deus havia declarado desde o Éden. Ele ferirá a tua cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. A cruz foi o calcanhar ferido, mas também foi o momento em que a cabeça da serpente foi esmagada. O mal nunca entendeu que o sacrifício era a arma secreta da eternidade. E o mais impressionante é que essa vitória ainda se manifesta hoje, toda vez que alguém escolhe perdoar quando o mundo pede vingança, toda vez que alguém se entrega a Deus no meio da dor, toda vez que o amor vence o ódio, o céu relembra aquele dia, o dia em que o inferno comemorou cedo demais. Porque o plano de Deus é assim. Ele não termina quando o mundo diz que acabou. Ele continua quando ninguém mais acredita. E se você olhar com olhos espirituais,
vai perceber que nas situações que parecem derrotas na sua vida, Deus também está montando uma estratégia. Ele ainda transforma cruzes em tronos e feridas em testemunhos. O inferno pensou que venceu quando Jesus foi crucificado, mas foi naquele mesmo instante que o destino dele foi selado para sempre. E é por isso que até hoje, quando o inimigo tenta te fazer acreditar que perdeu, ele repete o mesmo erro, o de não entender que Deus sempre vence, onde o mal acha que triunfou. Quando Jesus foi levado até o Gólgota, o que os olhos humanos viram foi um homem fraco, ferido e condenado. Mas o que o mundo espiritual viu foi um confronto cósmico. Não era apenas uma execução, era uma guerra de reinos. O Filho de Deus estava entrando no território das trevas, não com espadas ou exércitos, mas com o poder de um amor que não recua, mesmo diante da morte. O inferno se movimentava como um exército que acreditava ter o controle. As vozes das trevas ecoavam como gritos de vitória, enquanto os principados espirituais observavam o Filho de Deus cambalear sob o peso da cruz. Mas o que eles não sabiam era que cada passo dele era uma sentença sendo escrita contra o império do mal. O sangue que caía no chão não era sinal de fraqueza, era a assinatura do novo pacto. O que o diabo não entendeu é que Jesus não foi forçado à cruz. Ele caminhou até ela. Ninguém tirou a sua vida. Ele a entregou. E é isso que muda tudo. Porque quando o amor se entrega por escolha, nenhuma força maligna pode reverter o que foi decidido no trono de Deus. O inferno só tem poder sobre aquilo que Deus não entregou. Mas quando Cristo entregou tudo, o inimigo perdeu o domínio sobre o tudo. Imagina o desespero do reino das trevas quando o véu do templo se rasgou. Por séculos, aquele véu representava a separação entre o homem e Deus. Mas, de repente, em um único momento, o que estava fechado foi aberto, e o acesso à presença divina foi restaurado. O grito do Cristo, "Está consumado", ecoou como o som de uma espada rasgando o firmamento espiritual. Era o anúncio de que a dívida da humanidade tinha sido paga integralmente. E ali, algo que ninguém viu aconteceu. As Escrituras dizem que o inferno tremeu, que as rochas se partiram, que túmulos se abriram, porque quando o sangue de Jesus tocou a terra, o próprio solo reagiu ao impacto da redenção. Aquilo que parecia o fim era, na verdade, o estalar de dedos de uma nova criação sendo inaugurada. Satanás não entendeu o que estava acontecendo porque ele não conhece o amor. E todo o plano da cruz é fundamentado no amor. Enquanto ele jogava com as regras do poder, Deus escrevia a vitória com as letras da entrega. O que era fraqueza aos olhos do mundo se tornou o poder supremo do céu. E o que era vergonha aos olhos dos homens se transformou na glória que libertaria milhões de almas. Mas, nesse mesmo instante, o inimigo começou a perceber algo errado. Porque quando o corpo de Jesus tombou, o espírito dele desceu ao lugar das sombras. E lá, diante das fortalezas do inferno, aquele que parecia morto caminhava vivo. A eternidade silenciou quando o Filho entrou nas regiões mais profundas e arrancou das mãos do adversário as chaves da morte e do inferno. Foi ali, nesse domínio espiritual invisível, que aconteceu o verdadeiro confronto. As hostes malignas, que antes celebravam, agora tremiam diante da presença daquele que carrega toda a autoridade do Pai. O Cristo desceu não como prisioneiro, mas como rei. E diante dele, cada joelho se dobrou, não por escolha, mas por reconhecimento. Porque até o inferno sabe, quando o leão ruge, nenhuma sombra permanece de pé. Pense nisso. O inferno achou que estava assistindo à queda de um homem. Mas o que ele viu foi a ascensão do plano divino. Jesus não desceu para ser vencido. Ele desceu para conquistar. E a prova disso foi o terceiro dia. Quando o sol nasceu e o túmulo se mostrou vazio, o eco da vitória ressoou não apenas em Jerusalém, mas em cada canto da criação. O inferno perdeu o controle do jogo. A ressurreição foi o golpe final. Porque se a cruz foi o preço, o túmulo vazio foi o recibo. A morte, que era o trono do inimigo, foi invadida e esvaziada. E desde aquele dia, toda vez que alguém se rende a Jesus, o inferno revive a sua maior derrota. Cada alma salva é como um lembrete do fracasso eterno do mal.
Mas o impacto dessa vitória não ficou no passado. Ele se estende até hoje, alcançando cada pessoa que entende o que realmente aconteceu naquele dia. Porque não foi apenas uma história antiga, foi a inauguração de uma nova realidade espiritual. A cruz não é só o símbolo da fé, é o código da libertação. O inferno pensou que tinha matado o Salvador, mas só conseguiu quebrar as correntes que mantinham a humanidade cativa. E até hoje, quando você escolhe crer, amar e permanecer firme, você participa dessa mesma vitória. O diabo ainda tenta repetir o mesmo engano, fazer o povo de Deus acreditar que está derrotado. Mas toda vez que você se levanta pela fé, o céu relembra o que aconteceu naquele dia, o dia em que o inferno pensou que venceu e perdeu, porque a história não termina com o corpo na cruz. Ela continua com o trono vazio do inferno e com o trono cheio de glória no céu. Jesus não apenas venceu, ele redefiniu o que é vencer. E a cruz continua ecoando até hoje, lembrando a todos os reinos e potestades que, no final, Deus sempre escreve o último capítulo. Enquanto o corpo de Jesus permanecia no túmulo, o mundo parecia em silêncio. As trevas acreditavam ter conquistado o impossível, calar o Filho de Deus. Os discípulos estavam escondidos, o medo dominava Jerusalém, e até o céu parecia sustentar a respiração. Mas no reino espiritual, algo absolutamente grandioso estava acontecendo. O silêncio da terra era apenas o prelúdio da maior virada da eternidade. Aquele corpo imóvel não era um corpo derrotado. Era o descanso do guerreiro após a vitória. A morte não o segurou, porque dentro dele não havia pecado. E a morte só tem poder onde existe culpa. Assim, enquanto os homens viam apenas uma pedra selando a entrada do sepulcro, o universo espiritual via as correntes da morte se partindo uma a uma. O inferno, que havia celebrado, começou a ouvir o som do abalo. O Cristo estava voltando. Imagine por um instante a cena que o mundo não viu. A escuridão se curvando diante da luz que renascia. O Filho de Deus abrindo os portões do impossível e saindo glorificado, com as marcas nas mãos. Não como feridas, mas como troféus eternos. As chagas que o mundo via como sinal de fraqueza se tornaram selos de autoridade. E foi nesse momento que o inferno entendeu: não há poder capaz de aprisionar o amor. O inferno não perdeu apenas uma batalha, perdeu o controle sobre a história. Porque, até aquele momento, a morte era o fim inevitável. Todo homem, por mais justo que fosse, terminava no mesmo destino: o pó. Mas quando Jesus saiu do túmulo, ele inaugurou uma nova era. Ele abriu um caminho onde não havia caminho. E desde então, cada vez que alguém crê nele, o impossível se repete. A morte perde o seu domínio. Mas o mais impressionante é que essa vitória não foi conquistada com força militar, mas com rendição. O diabo nunca entendeu isso, e é por isso que ele continua perdendo. Ele acredita que o poder está em dominar, mas Deus mostra que o verdadeiro poder está em servir. Ele acredita que vencer é ter controle, mas Deus prova que vencer é se entregar. No dia em que Jesus se rendeu à cruz, ele desarmou o inferno. No dia em que ressuscitou, ele o desonrou diante de toda a criação. E hoje, quando o inimigo tenta te fazer acreditar que ele ainda tem poder sobre você, é porque ele quer que você esqueça dessa verdade. Ele quer que você olhe para as feridas e pense que elas são o fim. Mas Jesus transformou feridas em testemunhos. O que o inferno planejou como derrota, Deus transformou em vitória eterna. Cada lágrima, cada dor, cada noite escura da alma, tudo pode ser transformado quando passa pelas mãos daquele que venceu a própria morte. E é por isso que o inimigo teme tanto que você entenda o significado da cruz. Porque, no momento em que você entende, você se torna perigoso para o reino das trevas. Você passa a andar em uma autoridade que não vem da religião, mas da redenção. A cruz não foi apenas um evento histórico, foi um decreto eterno. Foi o selo divino dizendo: está feito, está pago, está vencido. Desde então, o inferno não luta mais para vencer, luta apenas para enganar. Ele sabe que perdeu, mas quer que o povo de Deus viva como se ainda fosse prisioneiro. E é por isso que ele lança mentiras, dúvidas e distrações. Porque se ele não pode te derrotar, ele tentará te distrair.
Mas o Espírito Santo, o mesmo que ressuscitou Jesus, habita em cada um que crê. E isso muda tudo, porque o mesmo poder que quebrou as portas da morte está dentro de você agora. O inferno não teme quem apenas fala de Deus. Ele teme quem carrega Deus dentro de si. Quando você anda em fé, quando perdoa, quando ama, quando continua orando mesmo ferido, você está lembrando ao inimigo o som da sua derrota. O inferno pensou que havia calado o Filho, mas ele deixou discípulos. Pensou que havia apagado a luz, mas ela se espalhou. Pensou que havia vencido, mas o amor se multiplicou. E é por isso que, até hoje, o mal não consegue compreender a força daqueles que foram alcançados pela graça. O diabo não entende como alguém pode ser ferido e ainda continuar amando, pode ser traído e ainda continuar crendo. Mas é porque dentro desses corações há o eco da cruz. O mesmo eco que ressoou naquele terceiro dia, quando o céu se abriu e a morte perdeu para sempre. Então, quando você se sentir abatido, lembre-se disso. Você está de pé sobre o terreno da vitória. O inferno não teme o seu passado. Ele teme o seu despertar. Porque quando você entende que já foi comprado, que já foi liberto e que a cruz foi suficiente, nenhuma acusação tem poder sobre você. O sangue fala mais alto. A graça é mais forte. E a vitória que começou na cruz continua sendo escrita toda vez que alguém escolhe crer. Esse é o poder da história que o inferno tentou apagar, mas que nunca conseguiu. Porque o amor de Deus é inapagável. Ele não apenas venceu, ele continua vencendo em cada coração transformado. O inferno pensou que tinha encerrado a história, mas a cruz abriu capítulos eternos. E é por isso que, quando você ouve sobre esse dia, o dia em que o inferno pensou que venceu e perdeu, você não está apenas ouvindo uma história antiga. Você está ouvindo um lembrete de quem você é e do que já foi conquistado por você. Você não é apenas um sobrevivente. Você é o resultado vivo da vitória de Cristo. E se você chegou até aqui, é porque essa mensagem não é apenas informação. É um chamado. Um chamado para se levantar. Lembrar quem venceu por você e viver como alguém que carrega dentro de si o eco da ressurreição. Se você chegou até aqui, não foi por acaso. Talvez algo dentro de você tenha se movido enquanto ouvia. Como se o Espírito Santo sussurrasse: essa vitória também é sua. Se essa mensagem falou com você, se em algum momento você sentiu o coração queimar, então este é o seu momento de responder. Deixe o seu like neste vídeo, não apenas como um gesto de apoio, mas como uma declaração de fé. Cada curtida faz essa mensagem alcançar mais pessoas que precisam ouvir que o inferno perdeu, que a cruz venceu e que a esperança ainda está viva. E se você é alguém que sentiu algo profundo, que entendeu que essa palavra não é apenas uma história, mas um chamado, então eu quero te convidar a se inscrever no canal agora. Aqui, nós falamos de verdades que o mundo tenta esconder. Aqui, você vai crescer espiritualmente, vai entender o que realmente está acontecendo no invisível e vai descobrir o poder da sua própria fé. E antes de sair deste vídeo, escreva nos comentários: eu recebo. Escreva isso como um ato de concordância, como quem diz: eu creio na vitória de Cristo e eu tomo posse do que Ele conquistou por mim. Porque quando você declara isso, você está reafirmando no mundo espiritual que o inferno perdeu e que você faz parte da vitória eterna de Deus. Então, comenta aí: eu recebo, deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho para continuar acompanhando as próximas revelações. Essa foi a história oculta do dia em que o inferno pensou que venceu e perdeu. Mas a história não acabou. A cada novo vídeo, vamos juntos revelar mais dos mistérios que o céu quer que você entenda. Porque o inferno pode tentar calar a verdade, mas a verdade sempre ressuscita.